mais uma lição, uma reflexão que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nos oferece. E hoje o convite é para que nós reflitamos sobre a fé divina e a fé humana. E o nosso capítulo 19, item 12, assim nos diz: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades, cujo germe foi nela depositado, primeiro em estado latente, e que deve eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até hoje, a fé somente foi compreendida no seu sentido religioso, pois o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque foi visto apenas como o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou através dos mesmos o que o homem pode fazer quando tem fé. Ou seja, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, não fizeram alguns milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então? Mas hoje, em grande parte explicada e que será compreendida totalmente com o estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé humana ou a fé divina? Dependendo de como os homens aplicam as suas faculdades às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. O Evangelho nos convoca, então, a pensarmos na fé que nós costumamos usar para nos movimentar em nossa vida, buscando alcançar e conquistar os nossos desejos e objetivos materiais. Isto porque vivemos num mundo material. Quantas vezes nós nos deparamos com desafios, temos um desejo, um ideal para alcançar, seja no trabalho, seja financeiro, seja um imóvel, seja uma viagem, seja uma oportunidade. Se nós nascemos todos com a fé, é necessário desenvolvê-la. E quando nós temos um objetivo material para realizar, nós nos empenhamos, nós nos dedicamos. Se nós tivermos a certeza de que nós vamos realizar e nos colocarmos ativamente para obter esse objetivo, nós o alcançaremos. Ao mesmo tempo, o Evangelho nos traz a fé divina. E o que é a fé divina? É a fé que também trazemos e que devemos desenvolver com a mesma certeza de realizar, com o mesmo empenho, só que o nosso objetivo é espiritual. Ele é para a nossa vida futura, nossa vida celestial.
enquanto os apóstolos conheciam só um tipo de fé e a entendiam como uma fé divina, porque tinham um Cristo com eles, sendo seu exemplo, isto era vinculado com a figura dele como líder religioso. Hoje nós temos o Cristo em nossas vidas, em nossos corações, e nós precisamos buscar esta fé divina que nós temos. Se nós espíritas acreditamos que a vida não se restringe ao nascer, crescer e morrer, se nós acreditamos que todos nós somos espíritos imortais, nós sabemos que uma vida futura nos aguarda, e esta é uma vida espiritual, e que vamos voltar para que nós possamos espiritualmente nos elevar. Quantas vezes nas nossas dores, nas nossas dificuldades, naquele momento em que nós não encontramos uma saída, nós rogamos a Deus para que Ele nos auxilie. É um momento de fé. É um momento de busca interior da força que Deus nos oferece. É este exercício da fé que o Pai espera de nós. E que nós tenhamos a certeza de que todos somos portadores da fé humana e da fé divina. Porque estamos no mundo material. Nós temos que entender, então, que a fé humana é a confiança e a força interior aplicadas na realização de objetivos materiais e empreendimentos pessoais. E a fé divina é a fé direcionada às nossas aspirações espirituais e ao futuro celeste. E isso vai nos impulsionar à caridade, à abnegação, ao sacrifício e à nossa elevação moral. A origem da fé é a mesma. São manifestações de uma mesma força que todos nós trazemos conosco, cujas faculdades nós temos que desenvolver. Aquela fé cega nos restringe. O Espiritismo nos oferece um entendimento das mensagens do Cristo. Ele nos traz a certeza de que somos espíritos imortais. E através da convivência com o mundo espiritual, que nos assiste, nos protege, nos auxilia, nós vivemos uma comunhão. Não há mais aquela separação, aquele adeus. É difícil o momento da separação de um ente querido. Mas Deus nos consola com esta certeza de que todos nós nos encontraremos. Não existe até nunca. Os nossos irmãos que já não estão conosco compartilham a nossa vida e o nosso dia a dia. Nos assistem como anjos da guarda. Intercedem por nós.
A fé raciocinada, que busca a compreensão e a razão, leva a um progresso espiritual mais sólido do que a fé cega. Quando nós usamos a nossa inteligência ao escutar uma palestra, ao fazer uma leitura e usarmos a nossa inteligência, o nosso raciocínio para entender, nós estamos no exercício da verdadeira fé. Nós não precisamos receber tudo que nos é informado sobre o verdadeiro. Nós temos que raciocinar. É a fé e a razão. Porque o Espiritismo nos oferece esta possibilidade. Nós convivemos com a ciência, com a religião e com a filosofia. Não somos uma religião. Nós somos as três coisas. E isso requer o quê? Transformação moral, transformação pessoal. Através dos ensinamentos, das percepções que nós vamos recebendo e tendo em razão no nosso convívio com a doutrina espírita, nos resta o caminho da nossa transformação moral e da nossa elevação espiritual. Não é só o louvor ou a certeza de que Deus está conosco e agradecer. Eu tenho que fazer a minha parte. As lições do Cristo têm que intervir na minha vida, nas minhas escolhas, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso. Nossa estada na Terra hoje é a consequência do nosso constante aprendizado. E vamos sair daqui, regressar ao mundo espiritual e vamos regressar novamente, reencarnando para seguirmos o nosso aprimoramento. Quanto mais conhecimento, quanto mais identidade nós tivermos com as leis do Cristo, com a lei divina, maior é o nosso progresso, a nossa compreensão. Impossível acreditar que nós estaríamos vivendo aqui e que amanhã ou depois a gente não estivesse mais e tudo estivesse acabado. Deus é muito maior, o projeto dele é muito mais amplo. E Ele nos convida a que nós nos demos conta de que é por isso que estamos aqui. O poder da fé. A fé é uma força que impulsiona o homem a superar obstáculos, vencer seus maus pendores e realizar efeitos considerados prodígios. A fé pode curar e produzir fenômenos que antigamente eram tidos como milagres, mas que pela compreensão do Espiritismo são entendidos como manifestações do poder do Espírito humano. Um homem, mesmo não sendo religioso, mas que ele acredita no seu potencial intelectual para realizar um empreendimento, um projeto seu. Ele aciona a sua vontade com o uso de todas as suas faculdades. Ele se entrega em energias para essa realização. E ele, com certeza, alcançará a vitória. O homem que acredita na vida futura, além da morte, que tem certeza de que pode realizar boas ações
e nobres. Ele encontra nessa fé a força necessária para a vivência da caridade, da renúncia, da abnegação, da dedicação, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos nós, com certeza, temos momentos em nossas vidas que surgem oportunidades da caridade. A caridade do olhar, de empatia, a caridade de estender a mão, de dar um abraço, de um auxílio material ou financeiro, de um acolhimento. Isso é o que Cristo fazia. Essa é a mensagem dele. Ser caridosos. E a caridade não está vinculada à materialidade ou a um auxílio material. Em família, quantas vezes a gente deixa de ser caridoso? Família é um encontro de oportunidades espirituais. São membros que se encontram para superarem juntos equívocos do passado. Existe um planejamento reencarnatório. Nós escolhemos, sim, a família, os pais. É um compromisso de todos. E é justamente no seio familiar que muitas vezes nós encontramos dificuldades de relacionamento. Eu não vou, fulano vai. Não, mas essa pessoa é difícil, eu amo fulano, mas esse eu não consigo amar. Eu nem vou ver, me faz mal. Essa é a hora do exercício da caridade. Quando a gente consegue se despojar de qualquer crítica e julgamento. O fato de estar presente, de olhar com amor, muitas vezes abre a porta para o entendimento. Família nos prepara para o mundo. É no centro da família, nos relacionamentos familiares, que nós somos preparados para enfrentar este mundo lá fora. Experimentamos no lar. É Ele que nos fortifica, que nos prepara, nos abre os olhos do coração, para que nós partamos para o mundo mais fortes, com maior conhecimento e entendimento. Benditas são as famílias. Não há más inclinações que com fé não possam ser vencidas. Isso nos lembra que muitas vezes nós criticamos e nós julgamos. Mas é tão evidente que aquela pessoa é do mal, é tão evidente que aquela pessoa não liga para a sociedade, ela não liga para as pessoas. Ela é displicente com a saúde. Nós julgamos. Jesus nos pede para não julgar, e sim vigiar e orar. Mais um exercício difícil para a gente, mas possível de realizar se nós usarmos a nossa fé divina. Porque todos vamos evoluir, aqueles mais tarde, outros mais adiante. Mas todos vamos chegar ao mesmo lugar, em tempos diferentes. Depende muito do empenho de cada um. E muitas vezes é a nossa oração que pode ajudar o outro. Hoje nós vimos aqui, nas preces e irradiações, se nós pudéssemos ver e entender o alcance que isso tem, o
orações. Ah, parece que não vai fazer diferença, faz, gente. Nós somos todos um ponto de luz. Tudo converge para o mesmo lugar. E se a gente pudesse se olhar lá de cima, a gente ia ver que volume bonito, maravilhoso, grandioso. Portanto, os chamados milagres realizados por Jesus e seus apóstolos nada mais são do que o exercício da fé no uso das suas faculdades espirituais, acionadas pela vontade de querer o bem do próximo, mas assentada na fé do enfermo. Fé essa, não virtude mística, mas uma verdadeira força de atração. Por isso Jesus nos diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Passagem de João, capítulo 14, versículos 12 e 13. Por fim, queridos, vou deixar algumas reflexões importantes para que todos nós possamos usar a nossa fé divina, em todas as faculdades que nós temos. Sempre é bom lembrar que tudo que é divino vem de Deus, e tudo que é humano vem do homem, e que as leis divinas são as mais perfeitas, e as leis humanas são ainda falhas, porque o homem é falho, e está justamente no planeta Terra para aprender, evoluir e se aperfeiçoar. Também há diferenças entre a fé divina e a fé humana, que vem do homem, independente da religião. É extremamente poderosa, desde que o homem tome consciência da força e do poder da sua fé. Fé em si é a vontade de querer e a certeza de chegar até o objetivo almejado. Ela é divina ou humana, conforme o destino que o homem dá à sua vida. Se ele aplicar a sua fé em direção às necessidades materiais, estará vivendo fé humana. Se ele aplicar a sua fé em direção às suas aspirações celestes e futuras, essa fé será divina. A fé divina está nas coisas espirituais, na vida futura, e a vemos demonstrada nas pessoas de bem, que enchem de belas e nobres ações a sua existência. Portanto, a fé humana e a fé divina, conforme apliquemos as nossas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos nossos anseios celestes e futuros, a fé é um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso a fim de cumprir nossa missão perante Deus. Todos nós estamos aqui por propósitos e nós nos identificamos. Quando nós fazemos aquele momento do íntimo de reflexão pessoal, nós sabemos o que Deus espera de nós. No fundo, nós todos sabemos.
e Ele nos auxilia. Através dessa espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos intui, que nos auxilia em todos os sentidos. A fé humana e divina. O homem pode, a cada existência, realizar muito em favor de si mesmo e dos outros, ao mesmo tempo que desenvolve suas faculdades espirituais. Que todos nós possamos levar no dia de hoje, em nossos corações e nossos pensamentos, esse desejo de vivermos a fé divina, da mesma forma que muitas vezes vivemos a nossa fé humana. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela atenção e pela